Fala, jovem. Bom ou não? Já perdeu ponto com unidade de medida? Não sabe para que serve? Fiquei com raiva do professor que me tirou ponto. Vamos entender o porquê? Vamos entender como que isso funciona? Antes disso, duas perguntinhas. Quanto você calça? Você ama alguém? Qual é o número que você daria para esse amor? Eu sou Fábio Juste, professor de física. Esse é o Física com Granola. Então, quando eu falei com você, qual é o número que você calça? Com certeza você pensou em um número. Você pode ter pensado 40, 42, 36, 37, mas esses números estão relacionados com o comprimento do seu pé, certo? Então eu quero que você pense o seguinte: quando eu te pergunto quanto você calça e você pensa num número, esse número representa a grandeza física, tá? A grandeza física, então, é tudo que pode ser medido. Então a gente vai começar com esse conceito: grandeza física, tudo que pode ser medido. Mas, Fábio, o que não pode ser medido então? Pensa só, quando eu perguntei se você ama alguém e se você pensou em um número, veja só, faz algum sentido, sei lá, você fala assim, eu te amo 8,8 ou eu te amo 4,5? Gente, não faz sentido nenhum. Então, quando eu falo no amor, o amor não pode ser medido. Mas outras coisas também não podem ser medidas. Pensa só, fome. Não pode. Você pode estar com fome demais, mas você também vai colocar um número para sua fome? Não acontece. A gente pode pensar, saudade. Também não rola, certo? E outra coisa, a vontade que eu estou de você passar no vestibular. Isso também não tem número, concorda? Então, aqui, para ficar claro, grandeza física é o que eu posso medir. O que eu não posso medir não é a grandeza física, infelizmente, não vai entrar no nosso estudo. Agora que a gente já entendeu que grandeza física é tudo que pode ser medido, eu preciso também que você perceba que toda grandeza física vem acompanhada de uma unidade. Por quê? Pensa só, toda vez que eu falo, vamos imaginar a velocidade de um carro. Se eu te falar que eu vejo um carro com uma velocidade de 20 quilômetros por hora, com certeza na sua cabeça veio um pensamento do tipo, pô, esse carro está muito devagar. E isso acontece porque, quando eu falo 20 quilômetros por hora, o quilômetros por hora é uma unidade e ela é conhecida. A gente usa ela no dia a dia. E aí a gente tem uma noção para comparar. Então a unidade de medida ela acompanha a grandeza física justamente para a gente ter uma noção e poder comparar. No caso do meu exemplo, 20 quilômetros por hora é muito devagar para um carro, certo? Agora a gente pode falar também, por exemplo, eu, Fábio, tenho 1,50 m. Na sua cabeça veio professor baixinho. A gente tem uma noção mais ou menos também da altura de um homem da minha idade. Pensem só, a gente pode pensar em vários exemplos. Sei lá, a temperatura aqui hoje está fazendo 32 graus Celsius. Você já imaginou, não, está muito quente. Então a gente consegue comparar. Então, unidade de medida serve para isso, para a gente comparar e quantificar. Como assim quantificar? Eu coloco um número. Com esse número, eu tenho uma noção e comparo. Entenderam? Agora, tem uma coisa que eu acho que você não sabia. As grandezas na física, que são infinitas, surgem de sete grandezas de base, ou seja, sete grandezas fundamentais. Essas grandezas, combinadas, geram todas as outras. São elas: comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a quantidade de substância, a intensidade luminosa e a corrente elétrica. Agora, pensem só, se cada grandeza dessa viesse com uma unidade muito diferente, a gente não teria o poder da comparação. Então não valeria de nada. Eu não sei se você já escutou isso, mas é bem comum algumas pessoas ainda medirem algumas coisas, sei lá, o tamanho de um quadro, o tamanho de uma mesa, com palmos. Tipo, essa mesa tem 2 palmos, 3 palmos. Gente, pensa só. Cada pessoa tem um tamanho de mão, cada palmo seria um. Olha que loucura que seria. Então, existe o que a gente chama na física de Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Ele é um padrão. Esse padrão de unidade serve
para o mundo se comunicar e todo mundo entender e poder comparar. Agora, a gente falou a respeito das grandezas de base, que são 7. Então vamos ver como seriam as unidades no SI dessas grandezas de base. Começando pelo comprimento. O comprimento, que tem o símbolo, a letra L, mais comum de ser usada, ela tem a unidade como o metro, nosso famoso metro, letrinha M. Agora, a massa, que também é uma grandeza de base, tem a letra o Mzinho como símbolo e a unidade o quilograma. O tempo tem como letra símbolo a letrinha T minúsculo e a unidade é os segundos, o Szinho. Tranquilo? A temperatura tem o símbolo como sendo T maiúsculo e a unidade é o Kelvin, a letra K. A quantidade de substância, muito usada na química, mas a gente também vai dar uma olhada nela, ela tem como letrinha a letra N de símbolo. A unidade é o mol. Lembrou, não lembrou? E a intensidade luminosa, que às vezes você nem conhecia, ela tem o símbolo como sendo o I e o V. I maiúsculo, V minúsculo junto. A unidade é a candela, CD. Tudo bem? Já a corrente elétrica tem como símbolo a letra Izinho, I minúsculo, e o símbolo é o ampere, tá? Essa unidade aparece muito nos vestibulares. Você está sabendo, né? Agora, além das grandezas de base, nós temos as grandezas derivadas. O próprio nome ensinou pra gente o que eu estou querendo dizer. Pensa só, eu pego uma grandeza de base, combino com outra e formo outras. Essas outras que eu formo a partir das grandezas de base são as grandezas derivadas. Existem infinitos exemplos. Vamos assim, umas mais tranquilas, básicas, que costuma aparecer pra gente. A primeira é a área. A área é uma grandeza derivada. Derivada do quê? Metro, que é medida de comprimento, vezes metro, que combinadas dá 1 metro quadrado. Eu posso pensar no volume. Volume, no sistema internacional, metro cúbico, nada mais é do que metro vezes metro vezes metro. Combinação das grandezas de base. Uma muito famosa, que a gente vai estudar demais, é a velocidade. A velocidade, qual que é a unidade da velocidade? Aposto que muitos pensaram em quilômetros por hora. Quilômetros por hora é super utilizado aqui pra gente. Então muita gente acha que o quilômetros por hora é a unidade do Sistema Internacional de Velocidade. Mas não é. A unidade do Sistema Internacional de Velocidade é o metros por segundo, que seria metros de comprimento, né, a distância percorrida, dividido pelo tempo em segundos, que também é grandeza de base. Ah, Fábio, como que eu faço essa conversão, então, quilômetros por hora, metro por segundo? Isso vai cair demais? Calma, isso é assunto de outra aula.